Nesta oportunidade, eu gostaria da atenção de toda a igreja nesta noite, visto que eu quero abordar o tema a igreja edificada e o Espírito Santo. Você pode repetir comigo, nós três já? A igreja edificada e o Espírito Santo. Bem sabemos, meus amados irmãos, que a Igreja de Cristo, ela foi fundamentada justamente em Cristo, que é a rocha, a pedra angular, e o versículo 18 nos mostra esta verdade. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vemos, irmãos, que Jesus foi aquele que veio para cumprir a obra da redenção da raça humana a partir de uma entrega. A sua própria vida seria entregue para que a vontade de Deus ela fosse estabelecida, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo fosse edificada na terra. E nós vemos, irmãos, que a igreja ela é de Cristo, a igreja ela é de Deus, como aqui já ouvimos dizer nesta noite. A igreja ela foi fundamentada em Deus, e através dos séculos as portas do inferno não têm prevalecido contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos, irmãos, para Cristo, que mediante a sua morte e sua ressurreição edificou a igreja, cumprindo o propósito da redenção da raça humana, mediante a sua morte e ressurreição, nós vemos que aquele que havia sido morto, aquele que havia sido crucificado, se apresenta vivo depois de ter padecido na cruz do Calvário, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles no espaço de 40 dias, e Jesus, ele estava falando daquilo que respeita ao reino de Deus. Interessante observar que antes de Cristo estar com o Senhor nos céus, antes de Cristo ser assunto aos céus, para estar à direita de Deus, ele deu um mandamento para os apóstolos, aqueles que haviam sido chamados por ele, aqueles que tinham andado com ele, aqueles que haviam presenciado os seus milagres, as maravilhas operadas através do seu ministério, e assim, através do Espírito Santo, ele dá orientações finais, visto que ele seria assunto aos céus. Ele estaria com o Senhor na glória, e agora a igreja daria sequência à obra que ele havia iniciado. Nós vemos que quando Jesus ele veio, antes dele veio o seu precursor, João Batista, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E assim também o próprio Cristo, em seu ministério, ele vem dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o propósito de Deus era instaurar o seu reino na terra, através do Espírito Santo que viria. Interessante, irmãos, que a igreja que foi edificada na cruz do Calvário, ela seria inaugurada. A igreja edificada seria inaugurada. Interessante observar que antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, ele haveria de enviar o Espírito Santo para estar com a igreja. O Espírito Santo que estaria à frente da igreja, conduzindo a igreja dentro de um propósito que Deus já havia estabelecido. A igreja edificada por Cristo seria inaugurada, e esta inauguração ela se daria justamente mediante o derramamento do Espírito Santo de Deus.
Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Jesus estaria com o Senhor na glória, mas Ele não deixaria a igreja só. Ele não deixaria os apóstolos só, mas Ele enviaria o Espírito Santo. Nós vemos, irmãos, que a igreja, que agora estava fundamentada, prestes a ser inaugurada, precisaria de uma capacitação de Deus para levar avante a obra que ela teria que fazer para o Senhor. E a igreja, ela necessitaria do poder do Espírito Santo, porque sem poder do Espírito Santo, a igreja não teria testemunho. Sem poder do Espírito Santo, não haveria pregação. Sem poder do Espírito Santo, não haveria conversões de almas. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja, ela não faria missões. Seria necessário o derramamento do Espírito Santo de Deus no meio da igreja, para que o reino de Deus ele fosse concretizado, para que o reino de Deus ele fosse manifestado no mundo, para que o reino de Deus fosse implantado no coração dos homens, porque nós entendemos, irmãos, que é o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Seria Ele que, mediante a igreja, estaria trabalhando, mediante a exposição do Evangelho, para que os homens viessem ao arrependimento. E quando nós olhamos os versículos que nós lemos aqui, Atos capítulo 1, versículo 4, nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, ele determinou a igreja que ela não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que dele disse, que de mim ouvistes. Versículo 5, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós podemos ver, irmãos, que o derramamento do Espírito Santo era uma promessa, e uma promessa dada por Deus. O derramamento do Espírito Santo era uma promessa, e uma promessa do Pai. E nós vemos, irmãos, que na antiga aliança, no Velho Testamento, Deus já tinha usado muitos profetas para falar deste derramamento que viria sobre toda a carne. E assim sendo, nós vemos que Deus usou Joel, lá em Joel 2, versículo 28, ele diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Nós vemos que aquilo que os profetas tinham vaticinado em relação ao derramamento do Espírito Santo na plenitude estava prestes a acontecer. E Jesus, ele havia dito que eles permanecessem. E ali, irmãos, nós temos uma determinação da parte de Deus, uma determinação de Jesus à igreja, que ela permanecesse em Jerusalém. Eles deveriam permanecer naquela cidade, eles deveriam permanecer em Jerusalém. Mas para que permanecer? Para que eles pudessem receber a promessa, para que eles pudessem receber a capacitação do alto através do derramamento do Espírito Santo. Quando nós olhamos em Lucas capítulo 24, versículo 49, afirma a palavra do Senhor assim: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós vemos, irmãos, que os discípulos, os apóstolos, eles estavam passando um momento difícil, porque Jesus havia sido crucificado, Jesus havia sido morto. Aquele que estava com eles, aquele que andou com ele, aquele que multiplicava os pães e também os alimentava, aquele que os alimentava com a palavra, aquele que dava instruções a eles e estava com eles, agora não estava mais entre eles, porque ele havia sido julgado, Jesus havia sido crucificado. Interessante observar, irmãos, que quando você lê na Escritura, você vê que antes do Pentecostes, os discípulos estavam
pastor? Os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam assustados. Nós podemos ver isso quando Jesus, ele ressuscita e vai ter com os discípulos no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, que diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerrada as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. Nós vemos, irmãos, que eles estavam com medo. Aquele cenário, irmãos, era um cenário de aparente fracasso, mas era naquele lugar que haveria restauração. Aleluia, visto que depois que o Espírito Santo, ele foi enviado, ele foi derramado sobre a igreja de Cristo, agora nós encontramos os apóstolos presos nas prisões. Porque, pastor? Porque agora eles tinham ousadia. Aleluia. O medo não tinha mais lugar na vida deles, porque eles tinham sido revestidos de poder, e por este fato agora eles estavam sendo presos pelo fato de pregar a palavra com ousadia, com poder, com autoridade. Então nós vemos que uma igreja inaugurada é uma igreja que verdadeiramente desfrutaria de uma ação poderosa da parte de Deus no seu meio, no seu âmago. E nós vemos aí, irmãos, que eles obedeceram à promessa. Todos aqueles que obedecem são abençoados por Deus. Ah, irmãos, coisa linda é quando nós encontramos pessoas que se submetem, quando nós encontramos homens e mulheres que estão dispostos a obedecer ao Senhor. Jesus havia ordenado: olha, não saia de Jerusalém, não se ausente de Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lá em Atos 1,5 diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Nós vemos aqui que o derramamento do Espírito Santo resultaria em vidas cheias de poder. Diga comigo: o derramamento do Espírito Santo resultaria em vidas cheias de poder. Eles precisavam de poder, eles precisariam da capacitação do alto, da capacitação da parte de Deus. E nós vemos, irmãos, que esse foi o resultado daquela espera obediente. Porque quando nós olhamos o texto sagrado, nós vemos, irmãos, que eles obedeceram ao Senhor. Com a vinda do Espírito Santo viria também o revestimento de poder. De igual modo, nós vemos, irmãos, que é necessário anelar pela presença de Deus. Eles não somente tinham que esperar, mas eles tinham que ansiar, eles tinham que desejar, eles tinham que almejar o derramamento do Espírito Santo, como nós cantamos aqui nesta tarde. Ah, irmãos, quando nós encontramos pessoas sensíveis, pessoas que verdadeiramente anelam pelo derramamento de Deus, pelo revestimento de Deus, verdadeiramente Deus, ele intervém para revestir, para capacitar, para restaurar, para levantar, para que assim, irmãos, os servos dele sejam capacitados para a realização da sua obra. Então nós vemos que eles estavam ali, havia uma sede de poder, havia um desejo de ser revestido da parte de Deus. Mas para que poder, pastor? Para que o medo fosse substituído pela ousadia. Porque lá em 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Para que eles precisariam ser cheios de poder? Para pregar com ousadia a palavra de Deus, para testemunhar com ousadia a palavra de Deus, para ir além das fronteiras. Por isso Jesus havia dito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém,
até os confins da terra. Então nós vemos aí, irmãos, que eles iriam além das fronteiras. O propósito inicial era Jerusalém, depois toda a Judéia, depois Samaria e depois os confins da terra haveriam de aguardar uma igreja revestida de poder, uma igreja com uma mensagem poderosa, uma igreja com uma mensagem transformadora, uma igreja que iria impactar as nações. E nós vemos, irmãos, como é importante esta busca. Quando nós olhamos do versículo 9 ao versículo 14, acompanhe comigo na sua Bíblia. Versículo 9 ao versículo 14. Versículo 9 ao versículo 14. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto dele se puseram dois varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago e João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Nós vemos aqui, irmãos, que eles foram para o cenáculo. Eles se reuniram para quê, pastor? Para esperar a promessa da parte de Deus. Quando Jesus ele faz a promessa do derramamento do Espírito Santo, a igreja, naqueles dias, a igreja primitiva, ela não duvidou da promessa. Nós vemos, irmãos, que a igreja não colocou em segundo plano a promessa de Deus, a promessa do Espírito Santo. A igreja não deixou para buscar depois. Nós podemos notar que todos aqueles discípulos, cerca de 120, buscaram um lugar aonde eles estariam orando, eles estariam buscando a presença do Senhor. Todos eles estavam orando. Como é lindo, irmãos, ver uma igreja que ora. Jesus, aquele que tinha andado com os discípulos, instruído os discípulos, havia dado a eles o exemplo de uma vida de oração. Jesus, como 100% homem, ele sabia da sua necessidade de estar constantemente na presença de Deus, da necessidade de desfrutar de comunhão com o Pai, da necessidade de buscar ao Senhor constantemente. E nós vemos, irmãos, que os discípulos, eles viam Jesus nessa busca perseverante. Eles ouviram muito a respeito, aleluia, da oração, através dos ensinos de Jesus. E nós vemos, irmãos, que a oração, ela é fundamental na vida do cristão. A oração, ela é verdadeiramente um meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. Sabe, somente através da oração o homem fala com Deus e ouve Deus falar com ele, porque nós vemos, irmãos, que através da oração há um diálogo, através da oração há uma conversa, através da oração há um relacionamento. E Jesus, ele mantinha um relacionamento íntimo com o Pai quando ele estava
verdadeiramente nutria uma vida de oração. Os discípulos aprenderam com Jesus a respeito da importância de orar sempre e nunca esmorecer na oração. Jesus ele contou várias parábolas a respeito da oração e os discípulos desejaram aprender a orar. E eles aprenderam a orar com Jesus e agora eles estavam diante da oportunidade. A oportunidade de quê? A oportunidade de orar, a oportunidade de buscar a Deus, a oportunidade de desfrutar da promessa da parte de Deus, porque sem o derramamento do Espírito Santo não teria como eles levar avante aquela obra. Saiba de uma coisa, irmãos, a Igreja de Cristo na Terra, ela faz a obra do Senhor, mas somente com a capacitação de Deus ela terá êxito na sua realização. Uma igreja que ora é uma igreja que vê o céu aberto. Uma igreja que ora é uma igreja que desfruta de milagres da parte de Deus. Uma igreja que ora é uma igreja que recebe as bênçãos de Deus. Uma igreja que ora é uma igreja sensível ao Espírito Santo de Deus. Uma igreja que ora é uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não cumprimos a concupiscência da carne, mas nós estaremos prontos a cumprir toda a vontade de Deus. Vale a pena orar. A igreja estava no cenáculo, eles não estavam ali, irmãos, brincando, eles não estavam ali proseando, mas eles estavam ali com o propósito de buscar a Deus. Aleluia, aleluia. Deus deseja nesses dias, Deus deseja na atualidade que a igreja se posicione e busque mais a sua face em oração. Nós temos visto, irmãos, tudo que Deus tem feito nesses 27 anos. Aleluia, com certeza. Sempre teve alguém orando, sempre teve alguém na brecha, sempre teve alguém intercedendo, sempre teve alguém dizendo: Deus salva, Deus liberta, Deus cura, Deus transforma, Deus restaura esse casamento, Deus abençoa esta família, Deus levanta ceifeiros, levanta obreiros, levanta, Senhor, desta nação. E nós vemos, irmãos, que a igreja tem recebido a resposta, porque a igreja, quando ora, ela tem resposta de Deus. É por isso que Deus está levantando cooperadores, é por isso que Deus está levantando diáconos, é por isso que Deus está levantando presbítero, é por isso que Deus está levantando evangelistas, é por isso que Deus está levantando pastores, Deus está levantando dirigentes para as congregações, aleluia, porque esta obra é dele, esta obra prospera, porque não é obra do homem, como foi dito aqui, mas é a obra do próprio Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga para você, irmão, você está orando, você está orando, aleluia. Ore, meu irmão, ore pela tua família, ore, meu irmão, ore pela igreja, ore, meus irmãos, ore pela liderança, ore para que Deus impacte esta nação e mude a história desta nação em nome de Jesus. São 99% daqueles que não conhecem a Deus, mas a igreja está presente no Japão, a igreja está presente nesta nação, a igreja já iniciou uma obra neste lugar e essa obra vai prosperar. Pastor, o que temos que fazer? Continuar orando, continuar crendo, continuar buscando, até que o poder do diabo continue sendo quebrado nas mentes e corações, para que os japoneses sejam salvos, sejam libertos e reconheçam que só o Senhor é Deus. Uma igreja que ora é uma igreja abençoada, uma igreja que ora é uma igreja que prospera. E nós vemos, irmãos de Deus, através dos séculos, porque, irmãos, muitas igrejas já fracassaram na oração, muitas igrejas não prevaleceram na oração, muitas igrejas estão mortas espiritualmente, estão precisando trazer o mundo para dentro da igreja, para
como a igreja cheia de Deus. É importante que os nossos púlpitos estejam cheios de poder, mas é importante que as cadeiras aí também venham a ter poder, poder, poder. Cada crente cheio, cada crente cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. A igreja está orando. A igreja está orando. Diga assim: Jesus fez a promessa. Vamos lá bem forte. Jesus fez a promessa. E a igreja primitiva foi para a oração. Aleluia. Vale a pena orar. Vale a pena buscar a Deus. Para muitos hoje isso não é atrativo, mas Deus quer mudar a história da igreja. Deus quer mudar as nossas vidas, e as nossas vidas só serão mudadas a partir da oração, a partir de um relacionamento íntimo com Deus, a partir do momento que nós nos humilhamos, reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, e verdadeiramente, com o coração sincero, verdadeiro, nos aproximar de Deus. Aleluia. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida de oração? Você é a igreja de Cristo. Você é templo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vale a pena orar. Pastor, e a igreja primitiva? Todos estavam orando. Diga comigo: todos. Não eram alguns. Todos. Todos estavam orando. Todos estavam buscando. Interessante, irmãos, que eles não somente oraram, mas eles perseveraram na oração. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe; o que busca, encontra; ao que bate, se abre. Louvado seja Deus. Quer ver milagre na tua casa? Quer ver salvação na sua família? Quer ver Deus abençoar a tua igreja? Aleluia. Vai para a oração. Quando o pastor convocar, quando o pastor chamar, vai para a oração. Aleluia. Deus vai mudar. Aleluia. Maravilha. Não somente oravam, mas o texto diz: e todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Que coisa linda! Que coisa linda! A igreja primitiva buscando ao Senhor. Jesus não havia dito que o Espírito Santo seria enviado depois de 7 dias. Jesus não havia dito que o Espírito Santo viria depois de 20 dias. Jesus não havia dito que o Espírito Santo viria com 30 dias. Ele só havia dito que não muito depois daqueles dias, quando ele estivesse com o Pai, ele enviaria o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos, eles queriam ser cheios. Os discípulos queriam ser revestidos. Os discípulos queriam ser capacitados com o poder do alto. E nós vemos, irmãos, que eles perseveraram até alcançar a promessa. Eles perseveraram unânimes até que o Espírito Santo fosse derramado no meio da igreja. Podemos notar também que havia concordância. Pastor, havia concordância? Todos eles estavam unânimes no mesmo propósito, porque havia um só coração, havia uma só alma, havia um só clamor, havia uma só direção. A igreja estava unida pela mesma causa. Havia concordância entre os discípulos. Qual é o propósito? Buscar poder do alto. Aleluia. Nós vemos, irmãos, que o derramamento do Espírito Santo
já no capítulo 2, versículo 1 a 4, eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia comigo. Capítulo 2, versículo 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Nós podemos ver aqui, irmãos, diante da busca, diante da perseverança, diante da unanimidade, nós vemos que Deus, ele envia o Espírito Santo. Jesus envia o Espírito Santo. Nós vemos que o Espírito Santo, o derramamento de poder, foi um fenômeno celestial. Aleluia. Nós podemos ver, irmãos, que foi um dia singular, um dia memorável. Por quê? Porque a igreja, ela recebeu a promessa. A igreja recebeu o Espírito Santo na plenitude. Nós vemos que na antiga aliança, no Antigo Testamento, o Espírito Santo nunca fora dado na plenitude. Havia Joel profetizado que viria dias em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E nós vemos, irmãos, que o marco inicial foi justamente aqui no cenáculo. Mas na antiga aliança, eles recebiam pequenas porções do Espírito Santo para que eles pudessem realizar trabalhos específicos. Mas quando nós falamos de cenáculo, quando nós falamos do derramamento do Espírito Santo, nós temos aqui, irmãos, a marca da descida do Espírito Santo. Entre aqueles irmãos, o Espírito Santo se manifesta, e nós podemos notar que aconteceram 4 sinais do Pentecostes. Diga comigo, aconteceu. 4 sinais no Pentecostes. Pastor, qual é o primeiro sinal? O primeiro sinal, irmãos, foi um vento vindo do céu. Um vento vindo do céu, ou seja, veio um som do céu. O primeiro sinal é o som, porque de repente veio do céu um som. Versículo 2 nos mostra: o som do céu é definido como um barulho, é definido como um fragor, é definido como um ruído. E foi um ruído tão forte naquele dia que chamou a atenção dos peregrinos que estavam ali na cidade. Peregrinos de diversas nações que tinham ido participar da festa do Pentecostes. O Pentecostes, ele foi audível. O Pentecostes foi verificável. O Pentecostes foi público, refletido uma grande influência sobre aqueles que ali estavam, sobre a sociedade que ali estava. Nós podemos notar que aquele impacto, aquele som vindo do céu, ele atraiu a multidão para ouvir a palavra do Senhor. Pastor, qual é o segundo sinal? O segundo sinal foi um vento impetuoso. Diga comigo, o segundo sinal foi um vento impetuoso. Nós vemos aqui, irmãos, que existe uma grande conexão entre o vento e o Espírito Santo, porque a palavra hebraica, ruach, e a palavra grega, pneuma, são as mesmas aplicadas, tanto para o vento e para o Espírito. Nós podemos notar que o Espírito Santo não é um vento, e nem o vento é o Espírito Santo. O vento se move de diversas maneiras, da mesma forma que o Espírito Santo se move de diversas maneiras dentro da igreja. Nós podemos ver que ninguém pode ver o vento, mas pode sentir os seus efeitos. Assim também, irmãos, ninguém pode ver o Espírito Santo, mas pode sentir o seu mover, pode sentir o seu agir. Quando nos reunimos para buscar o Senhor, e
sentir a presença do Espírito Santo, podemos sentir o mover do Espírito Santo. É um testemunho que é dado, é Deus usando alguém numa saudação, e o Espírito Santo vai agindo, trazendo aquela palavra aos nossos corações, de forma, irmãos, que somos abençoados por Deus dentro da nossa necessidade, porque as necessidades são variadas, aleluia, cada um tem as suas, mas o Espírito Santo conhece a sua vida, o Espírito Santo conhece a sua necessidade, e nesta noite você vem aqui, e se a sua necessidade é orar mais, o Espírito Santo vai te despertar nesta noite, para você começar a buscar mais ao Senhor, para que você possa perseverar na oração. Quem sabe você estava esmorecendo, quem sabe você já tinha desistido daquele propósito que você tinha colocado diante de Deus. Serva do Senhor, continua, porque Deus está falando contigo nesta noite. Ele vai entrar, Ele vai intervir, Ele vai agir nesta causa, e você vai testemunhar, porque Ele é aquele que promete e cumpre, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, as grandes manifestações de Deus nas Escrituras Sagradas foram acompanhadas de um forte vento. Diga assim: as grandes manifestações de Deus nas Escrituras Sagradas foram acompanhadas de um forte vento. Aleluia. Primeiro veio o som, e agora veio o vento. E Êxodo 14:21 diz: o Senhor usou um forte vento oriental para abrir o mar, a fim de que o seu povo pudesse atravessar em pé enxuto. Lá em Números capítulo 11, versículo 31, o Senhor usou o vento e trouxe provisão alimentar para o seu povo no deserto. Em João 3:8, Jesus disse: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, e não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Quantos são nascidos de Deus aqui? Quantos são nascidos de Deus aqui? Se você é nascido de Deus, você vai ser guiado por Deus. Se você é nascido de Deus, aleluia, Ele vai te levar aonde Ele quer. Seja submisso à vontade do Senhor, e Ele vai cumprir a sua vontade na sua vida. É por isso que o vento é símbolo do Espírito Santo. O vento é livre, o vento é livre, sopra onde quer. É interessante, irmãos, que o vento sopra até onde nós não sopraríamos, porque é o Espírito Santo agindo, porque é o Espírito Santo agindo, movendo, operando. Pastor, qual o terceiro sinal? Línguas repartidas. Diga comigo: línguas distribuídas. Pastor, quando a promessa veio, as línguas foram distribuídas sim, porque o texto diz: foram vistas por eles línguas repartidas. Versículo 3. Irmãos, nós vemos que essas línguas distribuídas entre os cristãos primitivos no dia de Pentecostes, chamada também de glossolalia, era um sinal da parte de Deus para evidenciar o batismo com o Espírito Santo. Falar em outras línguas é uma expressão verbal, mas inspirada pelo Espírito Santo. Nós vemos que o Espírito Santo é aquele que inspira o cristão, de forma que ele venha louvar ao Senhor, de forma que ele venha manifestar as grandezas de Deus. E quando há interpretação, nós temos aí, irmãos, uma palavra profética, uma palavra de Deus. Em Atos capítulo 6, versículo 6 a 12, nós tínhamos ali, irmãos, representantes de quase 20 nações que estavam em Jerusalém por ocasião da festa do
Pentecostes, e nós vemos que todos aqueles foram surpreendidos ao ver cada um daqueles cristãos falando idiomas que nunca tinham estudado, mas o Espírito Santo traduzia o que eles falavam na própria língua daquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém. Ou seja, um exemplo para você entender, é como se um brasileiro estivesse em Jerusalém. Imagine você, um brasileiro em Jerusalém, e de repente, irmãos, aqueles irmãos que estavam perseverando, unânimes, orando, sendo revestidos de poder, eles começassem a falar em português, e o brasileiro que estivesse ali presente, ele ouviria aqueles cristãos falando na sua própria língua. No entanto, o irmão batizado com o Espírito Santo falava línguas dadas pelo Espírito, e algumas palavras inteligíveis, de forma que viesse a ser entendida. Então nós podemos ver que essas línguas foram distribuídas. Pastor, havia um objetivo? Sim, havia um objetivo: magnificar a Deus, louvar ao Senhor, engrandecer as grandezas de Deus. Porque, irmãos, a língua estranha, ela enaltece a grandeza de Deus. E lá na frente, Saulo, depois de se converter, sendo ele o apóstolo Paulo, e lá em 1 Coríntios 14, versículo 4, ele diz assim: o que fala em línguas edifica a si mesmo. Aleluia. Que o nosso irmão diga assim: o que fala em língua edifica a si mesmo. Você já falou em língua estranha hoje? Aleluia. Você já falou em língua estranha hoje? Aleluia. Você já enalteceu a Deus hoje? Você já louvou as grandezas de Deus hoje? Você já foi edificado por Deus hoje? Porque falar em línguas é um instrumento de edificação. Edificar é construir, edificar é fazer crescer, edificar é levantar algo do ponto de vista espiritual. Edificação significa crescimento, fala de construir algo mais sobre o alicerce da fé em Jesus. Falar em línguas, irmãos, acrescenta em nós de forma paulatina tudo aquilo que nós necessitamos para andar na presença do Senhor Jesus. Quantos já foram batizados com o Espírito Santo aqui? Irmãos, coisa linda. Cada um tem uma experiência diferente. Tem pessoas que foram batizadas no banheiro. Tem pessoas que já ouviram falar que foram batizadas no ônibus. Tem pessoas que foram batizadas no monte. Tem pessoas que foram batizadas em casa. Tem pessoas que foram batizadas até dirigindo. Irmãos, são experiências variadas. Eu me lembro, pastor, quando eu cheguei aqui, lá em Coelhas, com a minha filha à beira da morte, e ali eu comecei a adorar o Senhor, buscar o Senhor, e vendo Deus agindo, Deus guardando a minha filha, Deus livrando ela, Deus tomando a frente, e ali eu buscava o Senhor, adorava o Senhor. Eu fazia igual o pastor José. Pastor José, ele não ia no culto, irmão, antes de ser batizado, com medo de falar, e eu me escondi, irmãos, atrás do armário que tinha ali. Tinha uma sapateira do irmão lá na porta, e apesar de toda a luta que eu estava passando, muito tímido, e eu ficava ali escondido, e preocupado porque iam me dar oportunidade. A primeira vez eu contei o que a minha filha estava passando, tudo aquilo que nós precisávamos da parte de Deus, e eu me escondi ali, pastor, atrás daquela sapateira, na casa do irmão. Mas ali eu via os irmãos que eram batizados falando em língua estranha. Ai, irmão, se você é batizado, fala em língua estranha, pelo amor de Deus, edifique a si mesmo. Porque quando eu ouvia aquelas línguas, irmãos, eu ficava vendo e falava assim: nossa, isso é de Deus, isso é promessa de Deus. Eu também quero isso. Eu também quero ser batizado, Senhor. E eu comecei a buscar, e eu comecei a orar. Irmãos, toda vez eu ia lá na frente do apelo para receber o batismo, e eu me lembro, irmãos, que foi mais de um ano, mas eu perseverei, e um
dia eu acordei 5 horas da manhã e disse comigo mesmo: a partir de hoje eu quero acordar cedo, e a primeira coisa que eu vou pedir para Deus é o batismo com o Espírito Santo. Morando ali no apartamento do estado, irmãos, e ali eu comecei a orar. Orei 10 minutos, orei meia hora, orei 1 hora, e eu falei: Senhor, eu quero ser batizado. A minha esposa estava dormindo, a Bruninha estava no berço dormindo, e eu estava ali. Daqui a pouco eu comecei a chorar, daqui a pouco eu comecei a sentir um fogo inundando o meu interior, um fogo inundando a minha vida, e eu chorei, e eu disse: Deus, eu quero, pode ser hoje, Senhor, eu sei que o Senhor pode. Irmãos, daqui a pouco a minha língua começou a enrolar. Aí, irmãos, eu me alegrei, aleluia. Não sei se acordei os vizinhos, mas eu acordei a minha esposa. Ela acordou assustada, dizendo: amor, o que está acontecendo? Eu disse: eu fui batizado com o Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo, eu fui batizado, a promessa me alcançou, eu alcancei a promessa de Deus. É tão bom, irmão, ser batizado com o Espírito Santo, é tão bom ser revestido de poder. E aí eu olhei para ela e falei: amor, ajoelha, porque eu vou orar pela sua vida. Você crê? E ela olhou para mim, irmãos, não tinha nem lavado o rosto ainda. Ela olhou para mim e falou: eu creio. E ela ajoelhou. Eu comecei a orar por ela, dizendo: Jesus, batiza. Eu falava língua estranha: Jesus, batiza, batiza, batiza. Enche ela de poder também. Enche. O que aconteceu naquela manhã? Jesus batizou ela também. Mas por quê? Eu desejei pequena promessa. Porque eu desejei, porque eu via os meus irmãos que tinham recebido, e eu pensava: se eles receberam, eu também posso receber. Quantos são batizados aqui? Você que não é batizado, você não levantou a mão. Quantos é batizado? Ergue sua mão assim. Aleluia, Jesus. Você que não é batizado, olha aí para a mão deles. Permanece. Olha aí para a mão deles. Eles já são. Eles receberam. Eu quero dizer que você pode receber também. Você pode receber também. Pode ser hoje. Aleluia, pode ser hoje. Aleluia, pode ser hoje. Aleluia. Qual é o quarto sinal? Fogo. Diga comigo: o quarto sinal foi o fogo. Foi o fogo. Atos 2:3. Foram vistas línguas repartidas como de fogo. Irmãos, fogo sempre está associado também às manifestações da divindade nas Escrituras. Quando nós olhamos para Êxodo 40:38, diz assim: porque a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava à noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Uma coluna de nuvem de dia, mas à noite, coluna de fogo. Diga assim: à noite era coluna de fogo. Coluna de fogo. E aí nós vemos ainda, irmãos, lá em 2 Crônicas 7:1-3, acabando de Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. E os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Nós vemos que o fogo na Bíblia é
símbolo de purificação, é símbolo de aprovação. Lá em Isaías 6,7 diz: porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que é tirada do altar, com uma tenaz. Com a brasa viva tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Nós vemos ali, irmãos, a confirmação da chamada daquele profeta, o profeta Isaías, a confirmação da sua chamada, a purificação da sua vida. Deuteronômio 4:24 diz que Deus é um fogo. Mateus 3:11 diz que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em 1 Tessalonicenses 5:19, o Espírito Santo é um fogo que não pode ser apagado. Em Êxodo 19:18, Deus desceu com fogo sobre o Monte Sinai. Em Lucas 12:49, Jesus veio lançar fogo sobre a terra. Em Jeremias 23:29, a palavra de Deus é como fogo. E Apocalipse 4, versículo 5, João observou que diante do trono de Deus ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são as 7 Espíritos de Deus. Portanto, uma grande conexão há entre o Espírito Santo e o fogo pentecostal.